Olá, tudo bem? Sou Caio Mesquita, mestre em engenharia de transportes, especialista em ciência de dados. Essa é a minha proposta para a análise dos dados de empreendimentos em correlação com os indicadores de sinistros, baseado em técnicas de ciência de dados. Na proposta, foram disponibilizados 11 documentos /links, com toda a estruturação necessária para a replicação, desde o documento principal, em formato PDF, contendo objetivo, hipóteses, método, resultado e considerações finais, além também dos links que redirecionam para as pastas importantes dentro do Drive. Mas dois documentos complementares estão divulgados no Drive, um com a revisão da literatura de todos os modelos e métodos utilizados e outro com a descrição e instalação das bibliotecas Python utilizadas. Os links do GitHub com os scripts também estão disponibilizados, além dos dados brutos, filtrados e tratados dentro do Drive, caso seja necessário replicar. De forma complementar, foi estruturado um modelo relacional garantindo a integridade dos dados, tanto o modelo relacional quanto o código SQL está disponível também, além de mapas interativos em HTML para poder visualizar os clusters encontrados. Todas essas análises elas foram exportadas no formato de imagem também, caso seja necessário reutilizar em algum outro estudo. A priori foram definidas 5 hipóteses de verificação, claro que não se prendendo apenas a essas hipóteses, mas poderia citar aqui rapidamente as principais, que é a existência de correlação entre investimentos de infraestrutura e o número de acidentes fatais, além das correlações espaciais altas poderem estar cercadas de correlações espaciais baixas de acidentes, impactando as regiões vizinhas. Isso aí foi verificado com o índice de Moran através de um Lisa Map. A proposta metodológica em si ela é contemplada por 4 macroetapas. A extração, transformação e carregamento, o modelo de ETL para tratamento de dados, como eu falei, além do próprio modelo relacional disponibilizado. A caracterização desses dados, as bases de dados utilizadas foram as bases da CMOB, as bases do PCDAS, alguns arquivos shape para geoespacialização e também dados do DataTran, de acidentes. Foram realizadas análises exploratórias, definição de variáveis-alvo e definição dos atributos para a modelagem. Depois foi feita uma modelagem supervisionada com modelos de Machine Learning e Deep Learning. A exemplo, uma Multilayer Perceptron que foi elencada com 3 camadas. Também foi realizada análise de agrupamentos, definindo a distância de similaridade euclidiana, uma normalização do Z-score, a definição do número de grupos pelo método cotovelo, também poderia ter sido utilizado o método da silhueta sem problemas, e a aplicação de modelos de agrupamento e interpretação, sendo a última etapa do trabalho. Para poder utilizar os dados das categorias de empreendimentos, foi necessário utilizar o processamento de linguagem natural para pegar palavras específicas e agrupá-las em categorias, no qual foram divididas 8 categorias dos tipos de empreendimento, desde a parte de infraestrutura até a parte de segurança e transporte público, a exemplo. Passar aqui rapidamente pelos principais resultados. Nas análises exploratórias, uma das análises realizadas foi a de geoespacialização do UPS, Unidade Padrão de Severidade. Trouxe aqui alguns exemplos, mas é fácil identificar onde foram os pontos críticos, principalmente próximos às capitais, onde tivemos também alguma relação direta com os tipos de empreendimentos de drenagem e pavimentação. Realizado também a correlação geoespacial com o índice de Moran e Lisa Map, onde as capitais continuaram sendo as principais regiões mais afetadas pelo número de mortes e feridos, com uma correlação direta, mais uma vez, com os tipos de empreendimentos, e também as regiões de entrada dessas capitais, ou seja, nas regiões limítrofes a elas, apresentaram uma relação ali de baixa e média geoespacialização. Mais uma vez, os modelos supervisionados, o principal deles foi o modelo Randolph-Forte, que obteve aí 0,95 de R2, ou seja, uma alta correlação dos dados de empreendimentos com os dados de número de mortes que foram selecionados como variável-alvo. E, por fim, a clusterização. Vou focar aqui no cluster número 2, que são os clusters relacionados às grandes capitais, que tiveram baixos índices de investimento, de acordo com as análises, e altos índices de número de mortes e feridos, podendo ter aí uma relação inversa desses investimentos em relação ao número de mortes e feridos. Por fim, as considerações finais, há evidência, sim, de que existe uma correlação entre os tipos de empreendimentos. Os próprios mapas de Lisa Map, eles apresentaram essa correlação espacial, além de existir também a necessidade de um melhoramento dos modelos simples. Os modelos em Symbol Learning, eles tiveram ótima acurácia para a predição desses valores de número de mortes e feridos.
Para relações de políticas públicas é necessário ainda fazer uma atualização e uma nova pesquisa sobre a relação de causalidade, né, dessas informações. E aí fica como proposta de trabalho futuro. Meu muito obrigado, né, e agradecer aí pela oportunidade de estar participando. Esses aqui são os meus contatos, caso queiram tirar algumas dúvidas, eu fico à disposição.